Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Segunda carta aos Coríntios 6, 14 e 16. Já expliquei em outro vídeo aqui no canal que jugo é a canga, aquela peça de madeira usada para atrelar os bois numa carroça ou no arado. E estando eles sob o mesmo jugo, os dois têm que seguir na mesma direção. E nessa passagem, o apóstolo Paulo aconselhava os coríntios a que não se colocassem em jugo com os incrédulos, ou seja, para que não se juntassem e se aliançassem com os incrédulos, fazendo contraponto entre a justiça e a iniquidade, entre a luz e as trevas, entre Cristo e o maligno, entre o santuário de Deus e os ídolos. E nessa comparação, deixa claro que os coríntios tinham que se posicionar. E se receberam a Jesus e a sua justiça e a sua luz, tinham que caminhar na direção apontada pelo Mestre e receber sobre si o seu jugo. E o próprio Jesus nos ensina que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11:30. E o jugo de Jesus é a sua maravilhosa graça, pela qual todas as nossas faltas são perdoadas e todas as nossas iniquidades são apagadas. Aleluia! E se o Senhor nos entrega esta palavra do dia hoje, é porque quer chamar a nossa atenção para esse mesmo fato. E com essa passagem, está aconselhando a mim e a você a fixarmos um posicionamento na verdade, que é Cristo Jesus e o seu santíssimo sacrifício, que nos redimiu e nos tornou justos. E que é para nós aceitarmos somente o jugo da sua graça libertadora e salvífica sobre a nossa vida. Está nos orientando de que, com Jesus, a iniquidade e as trevas do erro e do pecado têm que ceder lugar. Podem as trevas subsistirem à luz? Não, porque a luz dissipa toda a treva. Pode alguém receber a Jesus como Senhor e Salvador e, ao mesmo tempo, cultuar ídolos? Mateus 4:24 nos ensina que não, que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou vai odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. O verso 16 dessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, diz que nós somos santuário do Deus vivente, e ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que palavra maravilhosa, meu irmão e minha irmã. E se nós somos o santuário do Deus vivo, tudo que é contrário a ele em nós tem que ser modificado e ceder lugar para que ele possa reinar. Amós 3:3 traz a seguinte indagação: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O Senhor só estará conosco e habitará verdadeiramente em nós se estivermos em comunhão e em concordância um com o outro, unidos no mesmo Espírito Santo de Deus. Então, vamos receber no dia de hoje essa correção que vem do coração do Altíssimo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos coloquemos em jugo desigual com os incrédulos. E quem são esses incrédulos? São aqueles que não acreditam no sacrifício libertador de Jesus na cruz, que na sua mente têm dúvida de que seus pecados de fato são perdoados, que acham que precisam lutar para praticar bons atos e boas obras para serem merecedores de alguma graça e perdão, e que acham que as dificuldades e dores são castigos de Deus.
Os incrédulos são aqueles que não receberam do Espírito Santo o convencimento de que a justiça de Jesus está sobre eles e que podem viver em paz e descansar no Senhor, porque seus pecados são perdoados. O Senhor não quer que nós estejamos irmanados com os incrédulos e debaixo do mesmo jugo com eles, alimentando esse engano que vem do inimigo das nossas almas. E eu agradeço ao Senhor por essa palavra, pedindo que o Espírito Santo venha fortalecer a nossa fé no sangue de Jesus, que nos redimiu, nos justificou e nos santificou. Que Ele afaste toda dúvida e todo medo da nossa mente e nos dê o firme convencimento de que, pela graça, por meio da fé, somos curados e salvos. E que, a partir de hoje, firme em nós o propósito de caminharmos juntamente com Ele, debaixo da Sua palavra e da Sua direção, para que aceitemos sobre nós somente o jugo leve e suave do Seu amor, do Seu favor, das Suas bênçãos e da Sua graça. Amém.